Olá, aqui estamos de volta com o nosso estudo, agora com a 50ª parte, né, da verdade sobre a morte. Caso você não tenha visto as primeiras partes, é importante que você veja. Procure no YouTube, no Facebook por Lucila Saraiva e veja aí a respeito de como a morte entrou no mundo, o estado do homem na morte, a solução dada por Deus para resolver a questão da morte eterna. Então, veja, compartilhe. E estamos agora ainda com o tema do batismo, é um dos temas do nosso curso bíblico. Já vimos bastante informações, não vou finalizar ainda, mas temos ainda algumas informações para serem colocadas aqui. E esse é o local onde você vai encontrar o curso bíblico, esse você não paga nada. Essas informações você não vai encontrar em outra denominação. Estão todas dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Então, vamos seguir em frente com o nosso estudo. Que Deus se faça presente, seja com você que está aí acompanhando. Bem, finalizamos a 49ª parte, comentando a respeito das pessoas fiéis, sinceras, que um dia ali passaram pelo batismo completo, receberam um plano de salvação pela metade. E comentamos então a respeito ali do momento em que essas pessoas se deparam com a verdade e o que devem fazer essas. Ficamos de ver aí um relato que está na internet, aí no YouTube, a respeito de casamentos feitos em falso cartório. E para que nós possamos compreender então a respeito da decisão que deve tomar aquele que é sincero de coração, mas que recebeu um plano de salvação por incompleto, falso. Vamos aqui ver esse relato então para que nós possamos compreender melhor a decisão que deve ser tomada, né? Então, esse relato é a respeito de vários casais, né, que acabaram ali casando no cartório falso. Mas vou trazer aqui o relato de um casal. Então, esse casal decidiu se unir através do matrimônio, decidiram ali oficializar a união e foram então em busca de fazer os preparativos. Foram ao cartório lá, dar entrada num processo de legalização da união. E, com tudo já encaminhado, foi então marcada a cerimônia de casamento. Passado ali dias, chegou então a data tão esperada e esses foram então ao cartório. E ali ocorreu o que? A cerimônia de casamento. Casados perante a lei. Era o que eles achavam, né? Isso era o que eles achavam. Saíram então do cartório, felizes, e como marido e mulher, para viver a jornada a dois. Só que não demorou muito. E a mulher ali estranhou o material qual era feita a certidão de casamento, a textura do papel era diferente dos outros, os quais ali se imprime, né, documentos. E não ficou só nisso. Ela descobriu que lá fora seu nome não constava como ali casada, ela não tinha sobrenome de casada. Mas seu estado civil era o que? Era de solteira. E essa então foi em busca de saber o que havia acontecido. Acabou descobrindo que o cartório, o qual fez seu casamento, era falso. E descobriu que seu casamento não tinha valor. Esses foram enganados. E haviam ali pago, né, para legalizar a sua união. Mas essa não valia nada. E o que aconteceu com o cartório? Esse foi denunciado e a pessoa responsável pelos casórios, essa usava o brasão da República indevidamente. Consequência disso, foi presa. E agora? O casal já estava junto, pretendiam permanecerem juntos. Diante de Deus, como isso era visto? E se tivessem morrido após alguns dias ali, após passar alguns dias, né, de casarem, de terem casado ali, se chegassem a morrer? Atos 17, versículo 30 diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância,
Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Vou parar aqui um pouquinho. Deus, ele é justo, né? Ele não cobra ao homem por aquilo que esse não sabe, mas sim pelo que sabe. Sim pelo que sabe ser errado e faz. É o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aqui diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Deus não cobra ninguém por aquilo que não sabe. Só que o casal não morreu, mas descobriu a verdade. Perante Deus, a situação mudou, né? A situação mudou. Aqui é Atos, vamos continuar com Atos 17:30. Vou aqui agora adiante com a passagem. Agora, porém, notificar aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Agora que conheceu a verdade, que sabe da verdade, tem que se posicionar e tomar uma decisão ali certa. Então, o casal não morreu, mas descobriu a verdade. Perante Deus, o quadro mudou. Cabia ao casal decidir se iriam ficar como estavam ou procurar agora um cartório verdadeiro e legalizar a sua união, casando-se perante o quê? Perante a lei. E foi o que o casal fez, optou por passar por uma nova cerimônia, né? Optou por passar por uma nova cerimônia. Então vamos agora voltar à cerimônia batismal. Vamos voltar aqui, falando a respeito da cerimônia batismal. Assim como a cerimônia de casamento é a oficialização da união da mulher com o homem, assim também a cerimônia batismal é a oficialização da união do homem com Deus. A entrada do homem no processo de adoção de filhos de Deus. Adoção condicional. Agora, olha quantas cerimônias batismais são oficializadas no mundo. Mas feito dentro de um processo incompleto, irregular, contrário ao deixado por Deus, onde o candidato ao batismo desce as águas com um plano de salvação todo cortado em pedaços. Velho Testamento invalidado, lei abolida, anulada, né? Batizado ali em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra que a responsável pelos casórios usava o brasão da República indevidamente, sem autorização? Lembra? Veja, assim como o falso cartório não tinha autorização para usar o brasão da República ali na realização de cerimônia de casamento ou outra qualquer, assim também as instituições que se dizem serem verdadeiras, fazendo ali pessoas sinceras, pessoas que desejam ali se unir a Deus, passar pelas águas, fazendo essas pessoas passarem pelas águas com um plano de salvação pela metade, a palavra toda cortada em pedaços, lei anulada. Esses não têm autorização do tribunal do céu para batizar em nome da Trindade. Deus não aprova o processo irregular. Assim como aquela que era responsável pelos casórios não tinha autorização para usar o brasão ali da República, legalizando ali casamentos. Aqueles que, de instituições ali que pregam o plano da salvação pela metade, não tem autorização para batizar em nome da Trindade. Deus não aprova processo irregular, ilegal. Deus não aprova. Então, aquele que passou pelo batismo irregular, ele tem que se consertar para receber o que? A aprovação de Deus. Agora, o que dizer, né, de um batismo todo irregular, onde os responsáveis por esse batismo entregaram nas mãos do candidato ao batismo
um plano de salvação todo cortado em pedaços, né? Coxo, aleijado. Tem como ser aprovado pelo tribunal do céu? Não tem. Dentro do plano da salvação, ainda que ambas as partes estejam na ignorância, tanto ali o candidato ao batismo como aquele que está responsável pelo batismo dele, né? Caso estejam ambos na ignorância, dentro do plano da salvação de Deus não há espaço para acolher o engano. Não há espaço para acolher o engano. Como ficam então todos os batismos que estão sendo realizados, né? Aí pelo mundo afora? Atos 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Se as pessoas não têm conhecimento da verdade, não podem ser cobradas, né? O que Deus pode fazer é trabalhar para que a verdade chegue a eles. Então, a pergunta foi como ficam os batismos que estão sendo realizados aí pelo mundo afora, né? Então, isso serve tanto para aquele membro que passou por um batismo incompleto, irregular, como para aqueles envolvidos no processo de batizar. No processo ali de batizar pessoas. Se é questão de estarem na ignorância, sem conseguir compreender o plano da salvação, se é questão de estarem na ignorância, Deus, a respeito do plano da salvação, não podem ser cobrados por aquilo que não sabem. Muitos crescem, né, sendo ensinados pelos pais, pelos familiares, de uma forma errônea, e acabam andando nesse caminho achando que estão no caminho certo. Líderes religiosos que passaram ali por uma teologia superficial, aprendendo, né, de forma errada, Deus não vai cobrar desses o que não sabem. Esses ficam sobre o quê? Sobre observação, dentro do processo de misericórdia. Dentro do processo de misericórdia. Agora, quanto ao processo batismal, esse não é aprovado. Esse não é aprovado. Esse não é aprovado. E assim como Deus se encarregou de fazer, né, a verdade chegar ao casal do relato ali, em relação aos casamentos, assim como Deus se encarregou de fazer a verdade chegar a esse, e trazendo aqui para a união do homem com Deus através de um batismo irregular, assim também Deus se encarregará Deus se encarrega, né, de fazer as suas verdades chegarem a quem? Não só aos sinceros de coração, mas a todos os homens na face da terra. E se o sincero de coração morrer antes da verdade bater a porta dele? Aí nós voltamos para Atos 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Isso vai ser cobrado por aquilo que... apenas por aquilo que ele tinha conhecimento. Se era sincero de coração, né? Se dentro daquilo que tinha sido ensinado, procurava ser fiel, aí cada um vai ser julgado, né, de uma forma. E trazendo para a união com Deus através de um batismo irregular, mas isso aqui já foi. E se o sincero de coração morrer, também já foi. Agora, se vivo, né, a verdade bate a porta desse, qual é o dever dele? A palavra diz que a quem muito for dado, muito será cobrado. Hebreus 4, verso 7 diz: hoje, se ouvido sua voz, não endureçais o vosso coração. Então vamos aguardar a próxima parte do nosso estudo, e onde vamos então fechar com a parte do tema do batismo. Tivemos aí bastante informações. Na próxima parte então vamos então fechar aí com o tema do batismo, e vamos para o último tema aqui, se trata da igreja verdadeira. Então, não leve em conta os barulhos, né, que
Acabaram entrando no estudo. Cachorro latindo, barulho aqui perto da rua. Tô gravando na próxima avenida. E o que importa é a mensagem aqui apresentada. Compartilhe com mais pessoas. Que Deus então nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.